Olá, sejam todos bem-vindos ao CNN Nosso Mundo. Estamos retrocedendo nos esforços para eliminar a fome e a desnutrição no planeta. É o que revela o mais recente relatório de segurança alimentar feito pela ONU. No ano passado, cerca de 828 milhões de pessoas foram afetadas pela fome. 46 milhões a mais do que em 2020. As causas para tamanha desigualdade são pandemia, guerra e extremos climáticos. Grupos internacionais de combate à fome são unânimes em afirmar: a situação pode piorar ainda mais. Um a cada 4 brasileiros avalia que a quantidade de comida disponível em casa é inferior ao necessário para alimentar a família. É o que revela a pesquisa feita pelo Datafolha com 2.500 pessoas em 181 cidades do país. Não é de hoje que o nosso país é assombrado pelo fantasma da fome. Afinal, como vencer esse inimigo histórico? Quem vai responder essa pergunta hoje é um dos mais importantes ativistas quando falamos em mobilização social para o combate às desigualdades no país. Em 2022, ele completa 6 anos à frente da ONG Ação da Cidadania, grupo criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993. No CNN Nosso Mundo de hoje, o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo Afonso, ou Kiko Afonso. Bem-vindo, Kiko. Obrigado, Roberta, Rita, Letícia, Lia, acho que lembrei o nome de todo mundo, né? Olha só, já declarou o nome de todo mundo, começou muito bem. É um super prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. Queria começar te perguntando, a gente voltou para o mapa da fome, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, e você sempre diz nas entrevistas que a fome é uma decisão do governo, mas também uma decisão da sociedade. O Betinho tem uma frase, uma fábula bonita, que é muito usada nas ONGs aqui de São Paulo, algumas que eu já fiz reportagens, do beija-flor. Que o beija-flor, ele vai pegando o biquinho, tenta apagar um incêndio ali com um pouquinho de água, e o leão questiona, mas meu filho, o que você está fazendo? E ele diz, estou fazendo a minha parte. Na sua visão, qual que é o impacto de ações individuais no combate à fome com uma situação que a gente está no país nesse momento? Bom, eu acho que essa fábula do Betinho, ela diz muita coisa, né? Ela expressa claramente o poder de cada um de nós de conseguir transformar a vida de alguém. Para quem está com fome, para quem está numa situação derradeira de não ter alimento naquele momento e naquele dia, às vezes naquela semana com dificuldade de alimento, um prato de comida significa muita coisa. O que a gente sabe hoje é que sozinho a gente não consegue fazer nada, que a gente precisa de fato de uma grande rede de solidariedade de todas as pessoas, empresas, grupos de mídia, todos envolvidos numa ação de combate à fome diante da tragédia que a gente está vivendo agora. Rita. Kiko, a gente viu que o problema da fome não é uma coisa nova, né? E, inclusive, está intrinsecamente ligado à questão da pobreza, desigualdade social, né? A não distribuição de renda. E também a gente vê muito claramente isso na falta de políticas públicas efetivas, né? Para a questão da moradia, saneamento, deficiências no campo da educação e também da saúde. Muita gente fala, né, que por conta da pandemia isso tem se agravado, mas a gente viu no início do governo, por exemplo, a extinção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né, a nível federal, que foi responsável aí por vários programas importantes para o combate à fome. Como que o Brasil está lidando em relação a isso hoje, né? O que tem sido feito pelo governo para além das medidas emergenciais? Bom, quando a gente olha o histórico, né, a gente saiu do mapa da fome em 2014, vinha num processo de quase 2 décadas de mudanças, né, de políticas públicas de combate à fome e à extrema pobreza com muito sucesso. Quando começa 2016, há uma mudança de foco do governo. Uma mudança tanto na produção do alimento, na visão de como o alimento é produzido pelo pequeno e médio produtor, priorizando o grande produtor, o exportador de alimentos, o tal celeiro do mundo, que infelizmente não alimenta o próprio país, mas também você vê uma mudança no apoio nas políticas públicas que fizeram o Brasil ganhar prêmios internacionais em 2014 de ser o país que mais reduziu fome e pobreza do mundo. Essas políticas são as políticas que eram um ferramental necessário para enfrentar a crise econômica que veio decorrente da Covid. Tanto é que quando você faz um paralelo em 2008, quando a gente teve a grande crise econômica dos subprimes no mundo inteiro, o Brasil, nessa área de segurança alimentar, não piorou, pelo contrário, os dados continuaram melhorando. Qual a diferença dessa época? Você tinha esse ferramental estabelecido pelo poder público para poder apoiar as populações, né? Um pequeno exemplo que eu acho que dá para clarificar para as pessoas. O Bolsa Família, em 2017,
foi congelado de valor até 2021. Então, você imagina uma família que em 2017 dependia só do Bolsa Família, 170, 190 reais. E em 2021, só o óleo de soja nos últimos 3 anos aumentou 250%. Então, como que uma família dessa consegue, com esse tipo de apoio do governo, sobreviver? Então, é fato que todas essas políticas que a gente tinha, que nos fizeram justamente ganhar aqueles prêmios, foram ou deixados de lado ou reduzidos drasticamente. Isso fez com que, quando veio essa Covid, já num processo que a gente já estava de piora a partir de 2016 para cá, a aceleração do processo de piora fosse muito maior e estamos hoje no pior dado da história do Brasil, com 33 milhões de pessoas. Letícia. Kiko, você acabou de falar, né? O Brasil, ele voltou ao mapa da fome das Nações Unidas, né? A gente tinha entrado, tinha saído e, infelizmente, voltamos de novo. Saímos em 2014, como você falou, né? Eu fico pensando, é muita gente passando fome, né? Até você já respondeu um pouco do porquê a gente entrou novamente no mapa da fome, mas eu queria trazer um pouco para as pessoas que são os mais atingidos, né? A gente tem hoje 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pardas passando fome, sem poder, com restrições de alimentos às vezes. Quase metade das mulheres sem dinheiro para poder colocar comida no prato para os seus filhos, né? Então a gente fala hoje, né? A fome, ela tem CEP, ela tem cor e ela tem gênero, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Se historicamente a gente só está se vendo repetir uma tendência, os mais atingidos sempre foram os mais atingidos, ou o que mudou nessa dinâmica, né? E como que essas pessoas estão fazendo para sobreviver, para conseguir comer num dia como hoje? Bom, para mim, essa pesquisa que foi viabilizada agora pela sociedade civil, é sempre importante também dizer para as pessoas, né? O IBGE não tem gerado dados consistentes em relação à fome nos últimos anos. Então, essas pesquisas que saem, tanto em 2020 quanto essa de 2022, são dados feitos pela sociedade civil, né? Quando a gente olha esses dados, o que a gente percebe claramente para qualquer pessoa que entenda um pouco, né, do que é o racismo estrutural, do que é o preconceito de gênero no Brasil, do que é a desigualdade social do Brasil, isso é um reflexo claro do que isso é no país, né? Quando você olha esses dados, esse dado super importante, 65% das casas chefiadas por pessoas pretas tem, de fato, a situação de insegurança alimentar na sua vida diária, né? Isso mostra como que as políticas de todas as outras questões, de raça, gênero, etc., precisam ser reforçadas no Brasil. Então, essa pesquisa da fome, a fome é o reflexo do que é a sociedade. A gente, como a gente falou antes, é uma decisão política, né? A fome é uma decisão política. A desigualdade, o racismo, todo esse processo de preconceito de gênero é uma decisão que a sociedade tomou de ser assim. A gente precisa mudar essa decisão da sociedade. A gente precisa mudar os preconceitos, a gente precisa mudar a cabeça da sociedade para que a gente possa criar mais oportunidade, aumentar a diversidade do país, porque o reflexo está aí. Não está dando certo o que a gente está fazendo até agora e eu acho que a gente precisa, de fato, olhar com esses dados com muito mais clareza e profundidade para tomar ações muito mais firmes em relação à redução de todas essas questões. Lia Bock. Kiko, toda vez que eu vejo a lista dos bilionários, os mais ricos do Brasil, as empresas que mais faturaram no ano, eu me pego pensando como é que a gente pode viver nesse abismo, né, social tão grande. E daí eu me pergunto, será que não está na hora da gente taxar os mais ricos, da gente botar essas empresas que estão usando a força de trabalho brasileira e também os nossos, né, a nossa matéria-prima, para devolver alguma coisa para o Brasil? Queria saber como que você vê esse tipo de política que talvez seja mais eficiente, né, no combate a longo prazo. Eu concordo plenamente, eu acho que tem coisas que são os abacaxis brasileiros, né? Então, você não taxa lucros e dividendos. É um dos únicos países do mundo que faz isso. Então, você cria mecanismos de manutenção da desigualdade que se perpetuam no país e se aprofundam nos momentos de crise, porque a gente sabe muito bem, né? Quem tem muito dinheiro ganha dinheiro na crise e ganha dinheiro quando não tem crise. A população mais pobre, mesmo quando está tudo bem, ela ainda está com uma dificuldade enorme. Na crise, então, ela aumenta esse gap gigante, esse buraco gigante entre os mais ricos e os mais pobres. Então, é fato que a gente precisa olhar para a sociedade, para o nosso sistema tributário, para uma visão de país onde a gente entenda que é preciso distribuir melhor essa renda.
não é países da Europa, o próprio Estados Unidos tem uma divisão de renda muito melhores do que o Brasil, mesmo tendo grandes problemas, né? A Europa inteira tem uma questão de taxação de fortunas e especialmente a questão da herança, né, onde você não perpetua famílias ricas para o resto da vida, que elas vão ganhando poder ano após ano, geração após geração, que no Brasil não existem, né? Então, se a gente quiser uma sociedade menos desigual, a gente tem que pensar em distribuição de renda de uma maneira correta. Isso não quer dizer que a pessoa que tem a sua empresa vai perder tudo, que as pessoas sempre pensam nisso, né? Vamos taxar os mais ricos. E aí também tem isso, né? A pessoa lá, classe média, que tem lá seu carrinho do ano, etc., acha que estamos falando delas, né? Não é delas, a gente está falando dos bilionários, das pessoas que têm muito dinheiro, de fato, que esse dinheiro está muito concentrado. Se a gente não pensar em políticas de distribuição, a gente não vai conseguir, de fato, evoluir. E eu trago alguns exemplos, né, no próprio agronegócio brasileiro, e eu acho que isso é uma coisa que o Brasil precisa aprender em termos de subsídios, né? Quando a gente olha para o agronegócio, ele é o celeiro do mundo, dizem que é o motor da economia brasileira, mas quando você olha os dados técnicos do que isso retorna de fato para o país, a gente subsidia em torno de 100 bilhões de reais do agronegócio para manter a taxa de juros dos planos safra, para eles exportarem os alimentos. A exportação do alimento não alimenta o Brasil, né? E os produtos que são vendidos são produtos comoditizados. Então, o que isso significa? Cana-de-açúcar, trigo, soja, etc., para alimentos ultraprocessados e alimentação animal normalmente. Então, o que está voltando para o Brasil, para esses 100 bilhões que a gente está subsidiando? Emprego não é, porque há 10 anos o agronegócio gera os mesmos 1,4 milhões de empregos, né? Imposto é praticamente tudo isento. Imposto de exportação, ICMS, vários impostos são praticamente isentos para esse modelo. Então, o que acontece é que a gente tem uma política de subsídios no Brasil, e isso não é só desse governo. O governo Dilma também implementou aquela política de subsídio para as indústrias, para os serviços, para que pudessem reduzir a folha trabalhista, com o intuito de que os empresários fossem produzir mais, investir isso na cadeia produtiva e melhorar os salários. A consequência a gente viu, o dinheiro foi para o bolso dos empresários. Então, se você não cria as políticas com uma visão clara de retorno, eu dou o subsídio, mas qual o retorno concreto que eu vou ter para a sociedade, você simplesmente está botando dinheiro no bolso de quem já tem muito dinheiro. Então, acho que essa visão de sociedade ela precisa mudar bastante e se a gente quer um país melhor, não tem jeito, a gente vai ter que pegar a parcela dos mais ricos para contribuírem de fato para a mudança do Brasil. Até pensando assim, nas empresas mesmo, muita gente fala agora do ESG, né, de toda essa preocupação ambiental, né, de governança da própria empresa e também social. Isso é uma falácia ou isso pode realmente ajudar nesse processo? Poderia ajudar se fosse o que eles falam que é, né? Mas, infelizmente, o ESG não é o que eles falam que é, né? O ESG ele foi criado sob um conceito de risco, né? Então, quando você olha o ESG dentro da empresa, ele está dentro da análise de risco da empresa. Por que isso? Porque o investidor, o grande investidor dessas empresas, começou a perceber que a sociedade mais exigente, né, em relação a questões ambientais e sociais, começava a cobrar das empresas e penalizar as empresas que faziam desastres ambientais, essas questões de racismo dentro das empresas, etc. E aí o que o investidor fala? Bom, eu preciso criar um mecanismo para me proteger como investidor, porque eu não quero perder dinheiro. Então, quando ele faz essa criação do ESG, desse processo, ele cria um mecanismo de blindar a empresa de cometer erros graves. Mas quando você olha em detalhe o que é o ESG, todas as coisas que são medidas, é uma questão toda intramuros. É o que eu vou fazer para não criar um problema para a empresa. Como que eu vou reduzir a minha pegada ambiental, a minha pegada social. Porque a empresa, quando ela nasce, ela já gerou uma pegada ambiental e social, né? Então, como que eu reduzo isso para gerar menos impacto no sentido de reduzir meu risco? Isso eu quero falar para os profissionais de ESG que trabalham nas empresas, porque eu sei que quando eu falo essas coisas, elas falam, pô, mas eu estou aqui realmente trabalhando para melhorar socialmente, etc. A gente sabe, mas o problema é que o conceito do ESG, como ele foi gerado, ele não permite que você haja fora dos limites da sua empresa. Então, um exemplo muito claro, para mim é muito óbvio que o ESG limita o combate à fome pelas empresas. Por quê? Você não consegue, através do ESG, uma empresa que trabalha com minério, investir em combate à fome numa região que ela não atua. Porque o ESG limita ela tanto pela materialidade, que é o objetivo principal da empresa, quanto pela localidade onde ela atua. Então você não tem como essas empresas apoiarem com recursos que são os recursos bons, que são os recursos sociais e ambientais.
Então, a gente precisava mudar o ESG, a gente já conversou com a Bolsa de Valores do Brasil para tentar mudar um pouco esse conceito e tentar criar o que a gente chama do ESG Plus, que seria realmente mostrar empresas que fazem além do que é sua obrigação, porque ESG é sua obrigação, não é nada mais do que isso. Sim, e aí como que poderia ser um caminho, então, mais frutífero para as empresas? Se no ESG você está dizendo que precisaria dessas mudanças no combate à fome, né, para as empresas? Bom, eu acho que as empresas precisam entender o que é a fome, né? Quando a gente aproxima as empresas para falar sobre a questão da fome, elas muitas vezes falam, mas eu atuo na área de saúde, eu atuo na área de educação, são temas que não estão, para eles, relacionados. Quando a gente olha para a fome, e eu acho que qualquer pessoa que já passou fome, que já encarou a fome, entende claramente como isso está relacionado diretamente a todas as outras ODS. Seja a educação, seja saúde, seja violência, seja democracia, né? Você não tem democracia num país com fome. Então a gente precisa entender que a relação da fome, ela é uma parte basal da construção de qualquer uma dessas ações de saúde e educação. Então você imagina uma criança de 6, 7 anos que tem na sua casa nada para comer, você acha que essa criança vai para o colégio ou vai tentar alguma coisa desse tipo ou vai para a rua com a mãe tentar conseguir dinheiro no sinal para comer aquele dia, né? Essa é a realidade dessas crianças, desses jovens. Então a gente precisa compreender que para qualquer ação andar, a fome ela tem que ser resolvida. Porque sem isso, eu acho que o resultado está aí, a gente não vê uma evolução clara na educação brasileira, não vê uma evolução clara nesses outros itens, porque falta a base, falta a criança poder ter, desde criança, desde que ela nasce, uma alimentação saudável para se desenvolver. E a gente está falando de desenvolvimento físico e psicológico. Uma criança que não se alimenta do 0 aos 6 anos tem a chaga da fome para o resto da vida, porque ela não cresce direito, pode ter problemas neurológicos, problemas físicos. Então a gente precisa compreender que a fome se relaciona com tudo e é o primeiro problema a resolver se a gente quer uma nação melhor. Uma pessoa com fome não é razoável no Brasil. Kiko, já que você falou das crianças, da escola, eu queria falar um pouco de merenda, né? A gente viu recentemente que algumas escolas, inclusive, quebraram a regra, né, e começaram a mandar as sobras da merenda para as crianças se alimentarem em casa, ela e os familiares, assim, num ato de desespero, de humanidade, né, de quem cuida ali dessa merenda, dessa escola. Existe alguma proposta da Ação da Cidadania com relação a isso? Existe algum projeto assim, que fortaleça, assim, se esse é um caminho, né, se a merenda é um jeito de alimentar essas pessoas, existe algum projeto para fortalecer isso, para melhorar essa alimentação? Olha, existe já um projeto estabelecido no Brasil que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa colocado no ar há 10, 15 anos atrás e que criou, de fato, nas escolas, o ponto de referência de alimentação dessas crianças. Então, hoje no Brasil, você tem uma política pública para isso. Ele é descumprido, infelizmente. Quando você olha nos municípios, quando você faz uma varredura, inclusive a gente está fazendo uma pesquisa disso no Rio de Janeiro, com as escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro, para entender como a legislação, que é obrigatória de ser cumprida, se ela está sendo cumprida de fato. Essas crianças, muitas vezes, a única alimentação do dia é no colégio, né? Então, a gente precisa entender que existem políticas, a gente entende também que o PNAE está muito ligado à produção de alimento no sentido do pequeno e médio produtor, porque ele tem uma obrigação de que a compra dos alimentos para as escolas venha em boa parte do pequeno e médio produtor, e isso também é descumprido pelas prefeituras e o Estado, porque eles alegam que não tem produção suficiente, o que não é verdade, né? Então, o que a gente está vendo, na verdade, é que não é preciso reinventar muito a roda. A gente precisa olhar para o que já existe e botar para voltar a funcionar de uma forma forte, porque é daí que a gente vai conseguir solucionar de volta e voltar a ser referência mundial. Esse programa do PNAE, o PAA e outros programas foram implementados em vários países da África, vários países do mundo, como referência de programas que tiveram sucesso. Por que a gente está abandonando isso? Eu não consigo compreender a visão de um governo que não entende a necessidade de alimentar as nossas crianças, o nosso futuro. Os cientistas, os professores, os trabalhadores, os presidentes do futuro estão aí sendo jogadas às traças, né? Então a gente precisa olhar para essa questão alimentar com muita seriedade, porque ela tem uma importância na cadeia do futuro do país muito grande. Kiko, e falando em futuro, a gente viu pesquisas recentes trazendo um termo aí que é insegurança alimentar, né? A gente abriu o programa dizendo que 1 em cada 4 pessoas no Brasil
dizem que a quantidade de comida que ela tem em casa não é suficiente para alimentar a família. A gente está falando de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E esse ano, com o agravamento, a gente incluiu aí na conta, né, que são 14 milhões de brasileiros a mais na chamada insegurança alimentar grave. Queria que você explicasse um pouco o que é essa tal insegurança, do que a gente está falando e qual a consequência disso num curto e longo prazo para o cenário atual do país. Perfeito. Bom, a gente tem o que a gente chama quando a gente olha para essa escala que foi criada, a gente tem a escala que chama EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Ela é dividida em 4 escalas, 4 níveis, né? A segurança alimentar, onde a família tem alimento, na pesquisa ela não diz que tem alguma deficiência alimentar, ou não está preocupada com alimentos no futuro próximo. A partir daí você entra na insegurança alimentar, que são 3 níveis. O primeiro nível é a insegurança alimentar leve, onde a família ela já começa a substituir alimentos por alimentos menos nutritivos ou mais baratos, né? Então ela substitui uma proteína por um ovo, né? Uma proteína animal por um ovo, substitui alguns itens para coisas mais baratas, biscoitos, etc. Mas ela ainda tem alimentação, mas ela está insegura se ela vai conseguir manter essa alimentação para as próximas semanas ou mês. Tá? Essa é a insegurança alimentar leve. Quando você entra na moderada, você já tem restrição alimentar. Então, a família já está comendo menos do que deveria. Então, ela está pulando alguma refeição, o pai está deixando de comer para o filho poder comer e já está restringindo a alimentação de forma severa, ou seja, ela já está tirando ou a proteína, comendo só arroz e feijão. Então, a insegurança alimentar moderada já é uma situação grave, porque a família ela não está tendo os nutrientes suficientes. Então, é uma espécie de fome, né, que é uma fome de médio e longo prazo, porque a gente sabe, todos nós sabemos, se a gente não se alimenta direito, daqui a algum tempo a gente vai ter problemas de saúde, né, são consequências da má nutrição. Quando você entra na grave, aí você está falando de uma restrição alimentar severa, não tem alimento. Então, todo dia ela tem que correr atrás do alimento, ela não sabe se vai ter alimentação amanhã, ela faz no máximo uma refeição por dia. Isso são 33 milhões. Mas quando você soma a moderada, que a gente já considera uma situação grave, porque já tem restrição alimentar e você está afetando o futuro da saúde dessa família, são 65 a 66 milhões de brasileiros. É muita gente, é inacreditável que o Brasil tenha tanta gente nesse sentido, né? E quando você olha para esse futuro, é um pouco do que eu estava falando, a gente está afetando o futuro das crianças, porque a gente vê a fome voltando desde 2016. Estamos em 2022, já se passaram 6 anos. Uma criança que nasceu em 2016 em situação de fome e passou esses 6 anos, já está com a chaga para o resto da vida. A gente já tem uma geração que entrou na fome, que está na fome e que vai ficar para o resto da vida e que não vai conseguir emprego no futuro por uma questão de deficiência física, neurológica, etc. Quantas mais gerações a gente quer que se mantenham nesse sentido, passando fome e abrindo mão do seu futuro, né? São crianças, são pessoas que estão abrindo mão do futuro por conta de uma decisão política da sociedade de que não é necessário combater a fome de uma forma como foi feita lá em 93, quando o Betinho fez esse grande chamado à sociedade. Kiko, vou deixar uma provocação para o próximo bloco, a gente vai falar de polarização. Hora de pausa, na volta o CNN Nosso Mundo segue a entrevista com o Kiko Afonso, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Até já! Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo, que hoje fala sobre a crise global da fome, que aqui também tem afetado milhões de brasileiros. Com a gente hoje o diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, Kiko Afonso. Ô Kiko, eu deixei uma provocação no outro bloco para a gente falar um pouco sobre polarização. Se essa polarização das mais variadas ideias no país, ela também prejudica o combate à fome. E aí até queria relacionar uma outra questão. Ainda existe muito preconceito em relação ao trabalho de ONGs aqui no país, sobre o que é assistencialismo ou dar alimentos a quem precisa? Ótima provocação essa, né? Me botou no fogo. Mas acho que sim, assim, a gente vê, por exemplo, né, um lado negando completamente a existência da fome, né? Quando você nega que a fome existe, acho que a gente já percebe que isso prejudica o combate à fome, porque tem um grupo de pessoas, empresários da sociedade, que acaba achando que o trabalho que a gente está fazendo, que as pesquisas que a gente está soltando, não são reais, são fake news. A gente está fazendo isso para eleger um governo A ou B. A gente trabalha nisso há 30 anos, né? A gente já passou por todos os governos.
E durante todo esse processo é a primeira vez em toda a história que a gente vê os dados da fome serem contestados e politizarem a fome, né? Ideologizarem a fome, colocarem a fome de um lado, né? Como se fosse uma coisa de esquerda ou de direita. A fome não tem partido, a fome é a fome. A gente precisa resolver a fome. E quando a pessoa está com fome, a gente não pode esperar anos, décadas para que isso resolva, né? A frase de Betinho, muito bem colocada, o quem tem fome tem pressa, mostra que, independente do que se quer para o país, para o futuro, a pessoa que hoje está com fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Então a gente precisa entender como sociedade, primeiro isso. Independente de que caminho se quer para o país, a gente precisa combater a fome, porque o dano que isso causa para a sociedade é para todo mundo. É para a direita, é para a esquerda, é para o centro, para toda a sociedade. Então, acho que isso é uma coisa que, de fato, prejudica bastante essa questão da gente a gente conscientizar a sociedade em relação a isso. A segunda questão, em relação à visão da sociedade civil, a gente, eu acho que melhorou muito isso nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. A gente, de fato, antes da pandemia, ainda vivia um pouco aquele estigma que um pouco da mídia colocou, um pouco da sociedade colocou, de que as ONGs eram entidades para desviar dinheiro, para falcatrua, que não faziam nada, né? Nesses últimos anos, especialmente esses últimos da Covid, o que se viu da sociedade civil atuando, se não fosse a sociedade civil, o país estaria numa situação infinitamente pior, né? Todo mundo percebeu, todo mundo viu como foi a atuação da sociedade civil. Só a Ação da Cidadania ajudou mais de 15 milhões de brasileiros em todos os estados do país. Se você somar todas as outras organizações, certamente chegamos aí a 50, 60, 70 milhões de brasileiros ajudados pelas organizações da sociedade civil. E acho que isso ficou muito presente, muito claro para as pessoas. Eu acho que esse estigma da sociedade civil acabou em relação à corrupção, a problemas nesse sentido. E aproximou muito a sociedade da gente. A gente tem muito mais gente doando, apoiando hoje e admirando o trabalho tanto da Ação da Cidadania como diversas outras organizações, que para mim eu acho que foi uma vitória nossa de conseguir provar que a gente faz um trabalho sério, né, transparente, com prestação de contas, mas também da sociedade como um todo, que ganha quando percebe que a sociedade civil está do lado dela para ajudar e preencher vácuos de onde o governo não está. Ico, eu escutei algumas entrevistas, eu vi, né, algumas entrevistas suas no qual você falava, né, lá na década de 90, na época do Betinho, quando surgiu a fome, eles se reuniam, então, na época o presidente Itamar Franco levou o problema, que se reuniu com ministros e entraram com uma ação, a fome era manchete de jornal, e você trouxe numa das suas entrevistas de que em alguns momentos ela hoje vira, 30 anos depois, uma nota de rodapé, às vezes, de um jornal, né? E que não há, mesmo com tantos dados alarmantes, parece que a sociedade às vezes não se indigna. O que aconteceu? Assim, é tanta tragédia que tem uma parcela que ainda está anestesiada. E eu queria também comentar uma outra frase sua, né? Que você disse que não há democracia num país com miséria. Por quê? E como é que a gente chega nessa democracia? Bom, essa questão da democracia, vou começar por ela, de fato, quando você olha como a população é tratada, né, e eu acho que o Betinho retrata muito bem essa questão da fome como a maior das indignidades do ser humano, porque quando ele está nessa situação, todos os outros direitos já lhe foram negados, né? E essa população em situação de fome, ela fica totalmente refém, tanto de milícias, de políticos que usam seu poder nessas regiões para manipular e tentar, de alguma forma, fingir que ajuda essas populações. E essas pessoas não têm mais para quem recorrer, né? Eu lembro muito da história do Nem da Rocinha, do livro dele, que é um livro espetacular, apesar da tragédia toda da história dele, mas que ele termina o livro, né, com uma frase que para mim é muito clara. Depois de tudo que ele passou, para quem não leu o livro, ele entra nesse universo de virar o chefe de drogas da Rocinha do Rio de Janeiro, não por vontade, mas por necessidade. A filha dele morrendo de uma doença terminal e só quem ajudou ele não foi o Estado, não foi o empresariado, não foram os amigos, não foi a família, foi o tráfico, né? E ele se vê obrigado a passar por isso tudo e chega no final e acaba sendo preso. E aí quando prendem ele conta essa história no livro e no final do livro ele diz: e você, o que você faria no meu lugar? Qual a condição que ele tinha de ter outra opção, de tentar outra vida? Não tinha, né? Essas pessoas, elas ficam literalmente desesperadas e são cooptadas
por todas essas outras ameaças, vamos dizer assim, que a democracia tem, de manipulação do seu voto e do seu futuro, né? Então, você vê o poder das igrejas neopentecostais hoje no Rio de Janeiro, que é uma coisa muito forte, que virou um instrumento político, né? Você vê que a igreja virou um instrumento político de mobilização. Você vê as milícias no Rio de Janeiro, que são muitas vezes vistas como melhores do que o Estado, melhores do que governos, melhores do que até organizações da sociedade civil. Então, como que a gente briga com isso, né? Como que a gente consegue lutar num país e pedir democracia quando o Estado não chega nessas pessoas, quando chega matando as pessoas pretas, né? Como é que a gente consegue, de alguma forma, provar para essas pessoas que a democracia, que o voto, realmente vai trazer benefício para elas? A gente precisa entender que a gente precisa construir e chegar nessas pessoas. O trabalho da sociedade civil é muito nesse sentido também, de tentar reconstruir essas pontes para que as pessoas voltem a confiar na democracia, voltem a entender o poder do voto e voltem a acreditar na política. Porque só a política transforma o país. Não tem jeito. Por mais que a gente pode odiar a política, mas se a gente fica fora da política, quem gosta da política é que vai tomar conta da gente. Então a gente precisa estar lá, a gente precisa ocupar esse espaço e a gente precisa ensinar essa população de que é importante esse instrumento para a nossa democracia e para o nosso futuro. Eu quero primeiro falar que aqui no CNN Nosso Mundo, a fome não é nota de rodapé. Ela sim, era essa a pergunta. Assunto principal. É verdade. Essa questão da nota do rodapé e da anestesia da sociedade, né? Isso para mim é muito claro. E eu acho que é muito disso que você falou. É tanta tragédia. Você vê, a gente está aqui gravando um programa, já devem ter acontecido umas 10 tragédias agora, né? Então, assim, as pessoas não aguentam mais. Elas estão esgotadas de tamanha tragédia do dia a dia, né? Como que a gente sai disso, né? Como que a gente se indigna com coisas que, de fato, a gente precisa se indignar, mas a gente consegue resolvê-las? Porque o que está acontecendo é que é uma tragédia atrás da outra e não tem solução. A gente não consegue sair disso. Então, a gente precisa criar um ambiente favorável para que a gente consiga se indignar, mas tomar medidas para resolver as questões que estão acontecendo. Eu que trabalho nisso há 6 anos, sou diretor executivo da Ação da Cidadania, mas vivo isso desde a minha adolescência. Meu pai foi fundador de base junto com o Betinho, então eu vivo a Ação da Cidadania desde a minha adolescência. Eu vejo a mudança da sociedade em relação a isso. Quantos amigos nossos não falam, não vejo mais TV porque eu não aguento, não leio mais jornal porque é muita tragédia. Mas essa tragédia é o que está afetando todos nós, né? Se a gente não se envolver nisso, a gente não vai conseguir resolver a questão da sociedade. A gente vai conseguir resolver as tragédias que estão nos afetando. Então a gente precisa se envolver, precisa se politizar e precisa se engajar numa luta, não só contra a fome, mas contra o racismo, o preconceito e todas as outras questões que afetam o Brasil de forma profunda. Kiko, não dá para a gente falar de fome, né, sem citar os preços atuais, né? Eu vou citar o leite, por exemplo, que está custando 1 litro praticamente R$7, né? Eu queria falar um pouco desse cenário que junta inflação, crise e também precarização trabalhista, que faz com que muita gente não tenha um reajuste salarial anual, né? E a gente tem uma inflação mensal, gente que não tem reajuste há muitos anos. O que a gente faz com esse cenário agora? Porque isso deve ser fundamental para melhorar esse cenário da fome, né? Sem dúvida. Renda é essencial. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar as coisas, não adianta, né? Mesmo que você reduza o preço, ela não vai continuar sem ter renda, sem ter salário para conseguir pagar. Algumas coisas foram claras, né? A gente tirou aquela política de aumento do salário mínimo de acordo com a inflação mais o PIB de 2 anos atrás. Então, isso já tira de aposentados, funcionários que têm o seu salário baseado em salário mínimo e uma série, e funcionários públicos, né? Todos eles acabam sendo prejudicados. Quantos milhões de pessoas não vivem como aposentados, funcionários públicos e empregados que dependem do reajuste pelo salário mínimo? Então, quando você tira isso, você afeta completamente uma cadeia de milhões e milhões de pessoas que ficam com cada ano tendo menos renda para consumir. Só que em paralelo a isso, você não tem, está tendo menos gente comprando, então tem mais oferta, o preço vai cair. Não é isso que está acontecendo, né? A gente vive num mundo hoje globalizado, vive num mundo que, especialmente quem produz alimentos no Brasil, e eu acho que esse é o grande erro desse governo de 2016 para cá, que foi olhar a segurança alimentar não como estratégico, como nação, foi olhar a segurança alimentar como um negócio. E aí se olhou desse jeito, onde você vai vender para quem paga mais.
E o povo que ganha pouco e que foi sendo deteriorado ao longo dos últimos anos seu salário, não tem condição mais de pagar um preço de um leite dolarizado, de um trigo dolarizado. Então tudo encarece. Tudo vai crescendo de valor, enquanto para a população isso vai reduzindo a cada vez mais o acesso, né? Eu não consigo ver no horizonte curto uma melhora disso em relação da produção, da inflação dos alimentos com a população, porque as políticas não existem, né? Sem essa mudança política, e mesmo que ela aconteça, você tem um ajuste que vai demorar muito tempo até que as pessoas consigam voltar a comprar leite, voltar a comprar carne, né? Que é uma coisa que hoje você não vê na população mais pobre, um filé mignon, nunca. Você vai ver ali a sobra de um osso, de uma pele, uma gordura, que é o que lhes resta nesse momento, né? Então, acho que assim, a gente vive um momento muito grave nesse sentido de produção versus queda de renda, né? E que a gente precisa mexer nos dois, subir a renda dessa população e também trabalhar na produção do alimento como estratégia nacional. Isso é estratégico para o país, isso tem que ser uma coisa realmente de segurança nacional. Não dá para a gente olhar para a produção de alimento como se fosse algo simplesmente como um negócio de balança comercial, porque a gente está vendo a consequência para o país agora, né? Se a gente tivesse se estruturado na produção de alimento, com fertilizantes, etc., a gente não estaria passando nem metade do que a gente está passando agora. Kiko, eu queria que você falasse um pouco do desperdício e também da perda de alimentos, que também é um potencializador dessa insegurança alimentar, não só no Brasil, como no mundo, né? A FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura, né, da ONU, diz que mais de 30% da produção mundial de alimentos é realmente desperdiçada a cada ano, e isso desde a fase de pós-colheita até a venda em varejo, né? Isso dá aproximadamente um pouco mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçados por ano, né? E esse desperdício ele acontece, né, desde o início, né, dos processos produtivos até a rotina também das famílias, né, que acaba sendo muito comum a gente jogar esses alimentos. Então, acho que mais do que falar, né, só dessa escassez, também tem uma dificuldade nessa distribuição. Eu queria que você falasse se tem como a gente fazer alguma ação em relação a esse desperdício e a perda de alimentos, que inclusive agrava, né, problemas ambientais. Se essa, né, logística ela é possível ou não tem o que se fazer? Eu acho que sim, é possível reduzir desperdício, é claro. Acho que as empresas são as mais interessadas nisso, né? Porque para elas desperdício é perda de receita, né? Quando você olha um supermercado, uma rede de lojas que desperdiça alimento, restaurante, aquilo lá é prejuízo para ela, porque ela comprou mais do que ela teria, né, para vender. No fim do dia, o que a gente percebe, e eu acho que trabalhar o desperdício é importante, olhando pela questão da oferta, né? Porque se você compra menos do que você desperdiça, reduz seu desperdício, significa que você está comprando menos, porque você só vai vender o que você realmente está vendendo. E aí sobra mais, o preço cai. Essa, para mim, a visão do desperdício está aí a melhor prática, porque as empresas, as indústrias, e especialmente os supermercados, o objetivo deles é zerar o desperdício. Então não é daí que vai vir o alimento no cenário utópico, né, de chegamos à redução do desperdício, porque a gente não vai pegar esse alimento e entregar para a população mais carente. Não. Redução de desperdício pelo meio privado, pela empresa, é de zerar o prejuízo dela, ou seja, não ter que dar nada, não desperdiçar nada. Então isso não vai acarretar diretamente nenhuma doação para a população. Então, eu converso muito com donos de rede de supermercado, etc. E eles me dizem isso, Kiko, eu não quero te doar alimento de desperdício. É claro que a gente pode fazer aqui, doar, mas o meu futuro, eu quero daqui a 5, 10 anos ter zero desperdício. Então, não conta com isso como uma solução. Vamos pensar em doação direta, da gente mesmo estar doando alimentos pronto, saudável, com prazo de validade correto, para você poder fazer seu trabalho. Então, de outro lado, você tem o desperdício nosso, né? Meu, seu, de todos nós. A gente sempre, é aquela coisa, a gente compra, vai pensar num jantar em casa, precisava de 100 gramas, compra 300 e aí não come, joga aquilo fora. Isso é uma coisa que nós, como sociedade, temos que nos conscientizar. Não é aquela fala do Paulo Guedes horrorosa de que a gente precisa comer menos como nação, que a gente come muito, que na Europa, quando havia guerra, eles comiam pouco, então aprenderam a comer pouco. Não é essa fala horrorosa, é a fala realmente do desperdício, é de olhar que quanto mais a gente desperdiça alimento em casa, mais a gente está aumentando
preço, porque a gente está comprando mais e a oferta reduz. Então a gente precisa entender o mecanismo de precificação disso tudo e qual é o nosso papel nisso, da redução de desperdício, para que a população mais carente não sofra com a nossa luxúria, vamos dizer assim, né? Mas ainda pensando em saídas, então, qual que é o futuro da comida? Porque a CNN recentemente publicou uma reportagem dizendo que os supermercados, principalmente das periferias, mas também outros, estão vendendo pedaços pequenos de frios, carcaça, pele de frango a preços mais baixos para que a população consiga comprar alguma coisa. E eu fiquei pensando, não tem nada mais tecnológico que a gente possa fazer para combater essa fome tão urgente? A tecnologia de ponta pode ajudar em alimentos diferentes que sejam menos desperdiçados ou que cheguem às comunidades mais carentes também? Olha, eu não gosto dessa coisa do vender osso, vender carcaça, etc., porque era algo que era doado. Para mim, muitos desses supermercados passaram a vender isso para ter mais uma fonte de receita, lucrar com a fome, o que eu acho trágico. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, os supermercados deviam estar olhando para isso como uma das partes de ajudar a sociedade, né? Tudo bem, assim, o ideal era doar uma carne inteira, mas se você tem aquilo para desperdiçar, aquilo pode dar de alguma forma alguma proteína para essa população, vamos doar isso, vamos organizar isso com a sociedade civil, que seja, mas isso precisa ser feito de forma de doação. Você vender uma pele de galinha, um osso, para mim é um absurdo. Eu não consigo concordar que isso seja uma solução e eu acho que isso é o ápice do capitalismo, sabe? Aquela coisa da tragédia, do vender lenço em enterro, sabe? Acho que não é o caminho certo. A solução em relação a curto prazo, e eu não consigo olhar para essa questão da redução do desperdício como uma solução para a fome de curto prazo. Eu sempre olho para a questão econômica desse processo e de todas as conversas que eu tenho, eu não vejo isso como uma solução definitiva, porque, como eu falei, a tendência é que isso seja reduzir prejuízo para esses grupos econômicos. Eu olho que, de fato, a solução é geração de renda para a população. É isso que a gente tem que focar. É geração de emprego, é oportunidade para a população brasileira, é criar soluções para que eles possam, de fato, sair dessa miséria. E imediatamente, como isso demora, e a gente sabe que nada disso dá para estalar o dedo e criar, a gente precisa criar programas de transferência de renda de verdade, né? A gente tem hoje 3 milhões de pessoas na fila do Auxílio Brasil, que é o que se diz, só que a gente sabe que é muito mais do que isso, né? O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que são esses órgãos que ficam nas comunidades onde essas pessoas vão lá e se cadastram. Antigamente eles faziam busca ativa. Os funcionários do CRAS saíam pela comunidade procurando famílias para cadastrar. Hoje em dia, as famílias não conseguem nem indo no CRAS se cadastrar. Estava ouvindo hoje no rádio uma fila gigantesca, porque o Auxílio Brasil vai pagar agora os R$600 e vai acrescentar em tese as famílias que estão no CAD único até uma data X, né? As filas estão quilométricas e não estão dando conta de atender as pessoas e a data vai chegar e milhões de pessoas vão ficar de fora. Então, os dados que estão aí são subestimados. Tem muito mais gente na fila. Então, a gente precisa criar um programa sério de auxílio emergencial, até que a solução de fato chegue. Então, isso, para mim, é uma emergência. A gente tem que fazer agora. Tem que fazer um programa que não seja esse Auxílio Brasil, que é um programa que paga horizontalmente R$600, sem levar em conta como é a família, quantas pessoas tem. A gente tem casos das famílias tendo que se dividir em 2 ou 3 grupos familiares para poder pedir o Auxílio Brasil, porque eles são, sei lá, 10 pessoas na casa, né? E você dá um auxílio para uma família de R$600 para 10 pessoas, ninguém sobrevive. Uma pessoa, vamos combinar que com R$600 já é um assustador que consiga sobreviver pagando aluguel, comida, roupa, transporte, etc. Quanto mais 10 pessoas, né? Então a gente precisa olhar para o auxílio emergencial, para um programa de fato emergencial de larga escala para o Brasil. Só um comentário final, quando a gente fez o auxílio emergencial durante a pandemia, o Brasil foi o período que mais reduziu a desigualdade social na história do Brasil. Só esse período. A gente conseguiu reduzir a extrema pobreza e a miséria no Brasil a um número que nunca antes chegamos. Então, isso só mostra o quanto a transferência de renda é importante. E note, a curva do PIB, da economia, durante esse período subiu. Porque essa população gasta 100% do que ela recebe. Isso gera imposto, emprego, etc. Então, a gente precisa olhar para isso de uma maneira estrutural como país, né? E a solução de curto prazo, infelizmente, é essa. Quem quer deixar a provocação? Eu quero falar um pouco sobre doação de comida e o que as pessoas podem fazer.
CNN Nosso Mundo faz mais uma pausa. Na volta, a nossa conversa continua com o Kiko Afonso, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Até já. Já estamos de volta com o CNN Nosso Mundo, que hoje fala sobre o desafio do planeta para vencer a fome. Com a gente, o diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, Kiko Afonso. Kiko, a Lia deixou uma provocação antes do intervalo. Kiko, durante a pandemia, a gente viu muita gente se mobilizando para distribuir comida, né? Criando pequenas organizações, cozinhando, reunindo prédio, condomínio, bairro. E eu queria saber o quanto esse tipo de ação é efetiva nesse momento, né? Se a gente continua vendo esse tipo de coisa ser feita e se isso funciona em alguma medida. Funciona demais. Eu acho que quando a gente percebe o quanto essas populações mais pobres dependem de atuações nem da sociedade civil, digo, de irmãos e pessoas que estão ali nas comunidades, é impressionante. A gente acabou de voltar um time nosso da Paraíba, que fez uma visita lá em toda a região do Nordeste, e ele me relatando, ele falou, Kiko, eu fui para regiões que o Brasil esqueceu completamente. Que você chega à pobreza assim, num nível que nem ele, que está acostumado a lidar com isso, conseguiu aguentar. Ele chorava copiosamente. E ele falou que nesse lugar você tinha essas pessoas, esses voluntários que criavam suas ações para ajudar essas famílias a sobreviverem. Então, essa capilaridade, essa capacidade solidária do povo brasileiro, eu acho que é maravilhosa e é o que ajuda essas pessoas que estão esquecidas, né? A gente mesmo, a Ação da Cidadania, é uma rede de mais de 3.000 entidades no Brasil inteiro. Muitas delas, entidades que trabalham perto de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, localidades remotíssimas, né? E que tem ali, na sua esperança de sobrevida, essas pequenas organizações que se mobilizam com voluntários, com amigos, para tentar ajudar e dar um alento para essas populações. Então, eu acho absolutamente essencial e lindo ver esse trabalho, porque dá um pouco de esperança para a gente, né? Porque o combate à fome é duro, é difícil e às vezes solitário, assim, apesar da gente ser uma organização grande, muitas vezes a gente está sozinho numa localidade atuando. E o Brasil é muito grande, né, gente? E tem muita gente precisando, e a gente precisa de mãos e beija-flores, como a gente já falou, em todo o Brasil, fazendo sua parte. Kiko, como você bem lembrou, o agronegócio não é o que alimenta, né, as pessoas, isso é focado em exportação, mas o que faz com que o alimento chegue à nossa mesa é a agricultura familiar, né, dos pequenos produtores. E em momentos de crise, esses pequenos produtores eles acabam sofrendo bastante, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente como funciona essa cadeia alimentar e por que é tão importante apoiar esses pequenos produtores, inclusive como uma das saídas para a fome. Bom, quem produz o alimento que chega à nossa mesa, 70% do que chega à nossa mesa, arroz, feijão, as FLVs que a gente chama, que é fruta, legume e verdura, são os pequenos produtores. É daí que vem o alimento que chega do supermercado para nos alimentar. Quando a gente olha a cadeia inteira brasileira de produção e como a gente tem recebido pouco apoio, essa massa de produtores rurais tem recebido pouco apoio, eu dou uma comparação muito simples. O Japão, que tem, sei lá, um centésimo da massa de terra que o Brasil tem mais área plantada de frutas, legumes e verduras do que o Brasil. Como é que a gente consegue aceitar isso, né? Quer dizer, isso só mostra como os nossos produtores recebem pouco apoio em produção. Se a gente tivesse, com a área que tem o Brasil, um apoio maior a essas produções, invertesse. Vamos inverter o valor que os pequenos produtores recebem de apoio hoje com o agronegócio, porque são eles que são mais importantes para a nossa população em geral. Inverte o valor. Se a gente só fizer isso, é uma revolução no Brasil na produção de alimentos. O que acontece hoje é que o pequeno produtor, como você bem falou, como ele vive durante as crises, o governo acaba comprando menos, a sociedade acaba comprando menos, ele é muito fragilizado nesse momento, né? Porque o grande agronegócio trabalha com derivativo, com o mercado financeiro, ele vendeu já o produto daqui a 3 anos, entendeu? Então ele não tem muito essa preocupação do curtíssimo prazo. O seu Zé, que planta ali no interior da Paraíba, que alimenta ali a comunidade, qualquer coisa que afete ele está em crise.
E ele não consegue crédito, porque o banco não oferece crédito, ele não consegue apoio do governo, porque o governo não oferece apoio. O que ele faz? Ele tem uma terra ali ótima, mas ele não consegue apoio. Ele chega para o agronegócio e fala, agronegócio, eu vou quebrar. Você quer comprar minha terra ou quer que eu plante soja para você, para eu sobreviver? E aí, nisso, a gente perdeu nos últimos anos 70% da área plantada de arroz e feijão no Brasil. Né? Então, isso explica por que o arroz e feijão está tão caro. A gente poderia ter uma produção muito maior. Então, toda essa cadeia do pequeno e médio produtor, ela não só é importante para isso, mas também no emprego. Como eu acho que eu falei no começo do programa, o agronegócio emprega há 10 anos 1,4 milhões de brasileiros, de pessoas trabalhando no campo. Os pequenos e médios produtores com 1/4 da terra que o agronegócio tem, empregam mais de 10 milhões de pessoas. Ou seja, 1/4 da terra empregam 7 vezes mais. O agronegócio, o exportador, é o eixo da economia que paga menos para o seu trabalhador. Você pega a indústria, mesmo a indústria que hoje está canibalizada no Brasil, paga melhor do que o salário médio do trabalhador, do que o agronegócio. Então, assim, a gente precisa reinventar o agronegócio no Brasil, precisa olhar para quem realmente é o motor da economia no Brasil, que é o pequeno e médio produtor, no sentido do agro, esse sim que faz sentido para a gente investir. Então, acho que a economia ela precisa ser remoldada e repensada no sentido de priorizar o que é importante para o país e para a sua população, não para alguns só, que é isso que tem acontecido nos últimos anos. Sim, Kiko, muita gente quer ajudar, mas não sabe exatamente como. E mais, não sei se alguém já te relatou essa sensação de ter dificuldade, sentir que tem dificuldade de chegar realmente às pessoas que mais precisam. Tem várias entregas no centro de São Paulo, muitas vezes os grupos se reúnem para distribuir jantar, marmita, e algumas pessoas que estão no entorno vão pegar as marmitas, não são as pessoas que mais precisariam nesse momento. Quem quer ajudar, quais são os caminhos e da própria ação da cidadania também? Bom, acho que a gente tem diversas organizações que trabalham com apoio a populações vulneráveis, né? Você tem a própria Ação da Cidadania, você tem a CUFA, G10 Favelas, Amigos do Bem, Visão Mundial. O que não falta é organização séria trabalhando para fazer o alimento chegar na ponta, né? Acho que as pessoas têm que confiar mais nas organizações da sociedade civil. E não digo isso para fazer cegamente. Vai lá conhecer, vai conhecer o trabalho, conversa com as pessoas que trabalham na organização, participa de alguma atuação com eles, para entender a seriedade desse trabalho, porque a grande verdade é que o que falta é recurso. Não falta vontade, não falta organização para fazer. Falta dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam, não quero dar dinheiro, quero dar trabalho voluntário. Mas assim, o que a gente precisa é de dinheiro para comprar mais alimento. O problema do alimento no Brasil é de dezenas de bilhões de reais. A Ação da Cidadania ano passado arrecadou 100 milhões. Se a gente somar todas as organizações da sociedade civil ano passado, a gente está falando de, 500 milhões no máximo, né? Então, a gente precisa de muito mais apoio para conseguir fazer isso, e isso se dá através de apoio financeiro. Eu sei que para as pessoas, às vezes, isso é duro de acreditar que esse é o único caminho, mas não adianta nada eu não ter apoio financeiro e ter um monte de voluntário, porque eu não tenho o que fazer os voluntários fazerem. A grande verdade é essa. Então, a Ação da Cidadania tem nosso site, açãodacidadania.org.br, e a gente está lançando em breve um grande movimento, que é o Pacto pelos 15% com Fome, que é um grande movimento tentando reeditar o que o Betinho fez lá em 1993, que é um grande chamado à sociedade brasileira, no sentido de envolver todo mundo no combate à fome. Então, 15por15.org vai entrar no ar a partir do dia 15/7, é uma ação que a gente está muito empolgado. Última da Letícia, rapidinho. Kiko, a gente está em ano eleitoral e acho que para fechar é bacana voltar numa frase que você diz mesmo. Você mesmo diz, né? A fome é decisão política. De que maneira a fome, que é o assunto que entrou aí também nessa corrida eleitoral, e também no assunto e na discussão entre dos eleitores, ela tem que ser tratada, né? De que maneira essa decisão política tem que ser feita, tanto pelos eleitores quando forem às urnas na hora de dar seu voto, tanto pelos pré-candidatos que querem trazer isso para suas campanhas, para que a gente não tenha que sentar aqui de novo e daqui X anos e discutir novamente a fome no Brasil. Bom, acho que a primeira coisa do lado dos candidatos é priorizar a questão do combate à fome. É botar isso no seu programa de governo, deixar claramente o que vai ser feito, né? A gente já sabe o que foi feito e o que deu certo, e a gente sabe o que não deu certo. Então, a gente tem que olhar para esses programas políticos para ver o que o candidato está propondo nessa linha. Se está negando a fome,
eu acho que é simples. Vai na rua, dá uma volta e vê se há 5, 6 anos atrás a fome estava do jeito que está. Acho que qualquer um vai perceber que a quantidade de pessoas na rua, morando na rua, em situação de insegurança alimentar aumentou drasticamente. E para a gente que vota, todos nós aqui, é olhar um voto consciente, um voto que realmente a gente olhe para frente para alguém que nos represente, para alguém que realmente tenha esses valores de combate à fome, redução de miséria e que entenda que a gente precisa, não tem jeito, o olhar tem que ser para quem é o mais humilde, quem mais precisa. O programa de governo que olha para isso é que é o mais importante nesse momento. Porque sem isso, a gente não consegue evoluir como sociedade, não consegue, os empresários não ganham dinheiro, ninguém consegue sobreviver numa sociedade que é doente nesse sentido de não apoiar a população mais carente. Kiko, muito obrigada pela sua participação, por essa conversa valiosa aqui com a gente hoje. Super prazer, obrigado pelo convite. Obrigada, meninas. Nosso programa com Rodrigo Afonso, Kiko, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, está disponível na íntegra no canal CNN Brasil Soft no YouTube. Lembrando que todo sábado você tem encontro marcado com a gente aqui no CNN Nosso Mundo. Tchau!